Bom, então vamos lá para a nossa aula 3. Qual que é a função de uma bolsa? Para que servem esses sistemas de negociação tão sofisticados que a gente encontra hoje, né, e que a gente chama de uma parte integrante do mercado financeiro, uma parte relevante, né, até mesmo um símbolo do mercado financeiro, as bolsas de valores. Então, muita gente acha que as bolsas têm uma função meramente especulativa, que é somente uma coisa de banqueiro, gente de quem quer ganhar dinheiro no curto prazo, né, gente que controla os fluxos, né, e os capitais e que não serve para as pessoas comuns, mas muito pelo contrário, tá muito equivocado quem pensa dessa forma. Então, a principal função de uma bolsa é conectar diretamente poupadores com produtores. Então, o que eu quero dizer com isso? Aquelas empresas que têm as suas atividades, que precisam expandir o seu negócio, que precisam de recursos para fazer uma nova atividade, para fazer uma nova fábrica, ou até mesmo para comprar uma outra empresa, ou até mesmo quando os acionistas, os controladores atuais decidem sair ou realizar um pouco, né, do lucro que eles têm ali naquela empresa, a bolsa também pode ser usada para isso, eles vão lá e fazem uma oferta inicial de ações, né, IPO em inglês também é o termo muito usado. Então, o que quer dizer isso, né? Quer dizer que aquelas empresas que estão já estruturalmente estabelecidas, né, você precisa ter um tamanho razoavelmente robusto, obviamente, para ir numa bolsa, elas vão lá a mercado, vão conversar com os principais bancos de investimento. Então, o banco ele atua neste primeiro momento de forma a avaliar, né, a fazer aquele prospecto, a coordenar a oferta pública inicial, juntamente com algumas gestoras, que são geralmente quem possui o maior capital, né, que existe no mercado financeiro. As empresas fazem isso para sentir, para ter uma sensibilidade, né, de como é que vai ser a aceitação lá dos seus papéis, da sua participação das empresas no mercado. Mas o destino final disso daí, né, são as pessoas que vão comprar cotas daquela empresa. Então, ela conecta essas empresas que querem fazer isso, né, com os poupadores. Então, os poupadores podem vir até mesmo os bancos que vão comprar papéis dessas empresas, podem ser fundos de investimento que vão comprar papéis dessas empresas e podem ser pessoas físicas, né, que querem, que se interessam, né, por aquele case, por aquela história daquela empresa e que queiram participar do negócio, queiram virar sócios, que achem a ideia interessante, né, e aí você faz isso, né, sem o intermédio de um banco, né. No primeiro momento é óbvio que eles vão coordenar a oferta, mas depois aqueles papéis eles são transacionados, né, uma transação que a gente chama de secundária, ou seja, ele passa de um investidor ao outro sem a necessidade da intermediação, né, de um banco. Então, as empresas conseguem captar recursos no mercado diretamente com quem tem o dinheiro, com quem são os poupadores finais. Então, essa é a grande função de uma bolsa. Ela amplia e amplia muito, né, a possibilidade das empresas de captar recursos e, por outro lado, democratiza também os investimentos, né, dá um leque de opções muito maior do que seria existente sem uma bolsa para aquelas pessoas que desejam investir os seus recursos, que desejam montar suas poupanças para o longo prazo e que querem ter retornos mais substanciais para fazer a sua aposentadoria ou fundos de pensão, né, ou até mesmo alguns governos, né, com fundos soberanos, né, e por aí vai. Tá? Então, ela retira aqui a necessidade da intermediação de um banco. Quando eu vou lá e utilizo a bolsa de valores, eu estou aplicando diretamente naquela empresa, né? Geralmente, quando eu vou lá e ou eu tenho que pedir, sou uma empresa, tenho que pedir dinheiro para um banco, eu dependo da taxa que ela vai me oferecer, que o banco vai me oferecer. Agora, se eu sou uma empresa de capital aberto, eu não dependo do banco. Eu vou lá e falo, olha, gente, eu estou aqui precisando de dinheiro. Como é que está a taxa aqui de mercado? Quanto é que vocês vão me oferecer? E aí o próprio mercado, que significa, né, a massa das pessoas que formam ali as ofertas daqueles mercados, vão ditar o preço. Então, ela é muito mais democrático, muito mais popular do que você depender essencialmente de algum único banco ou de alguns poucos bancos, como é no caso aqui do Brasil. Então, por isso, ela tem uma função muito importante nesse caso. O que mais que ela faz? Então, ela cria um sistema padronizado e público. Então, primeiro, padronizado. Se eu vou emitir ações no mercado, significa que cada fração, cada uma ação vai ser exatamente idêntica àquela outra. Se eu tenho um determinado código de ação, se eu possuo um determinado código de ação, ela tem exatamente os mesmos direitos que aquela outra pessoa, né, que eu nem vou saber qual é, que possui aquela mesma determinada ação. É totalmente padronizado. 1.000 ações de uma empresa de um determinado código equivale a exatamente outros 1.000 ações de uma empresa de um determinado código. Tá? Então, esse padrão ele acaba também passando uma boa segurança, né, para o investidor
e acaba permitindo também uma transação muito mais rápida, muito mais eficiente. E também ele é público, ou seja, qualquer pessoa pode ir lá, abrir uma conta em corretora e comprar uma ação de qualquer empresa. Então pensem, se a gente não tivesse uma bolsa, quando é que uma pessoa física comum ia poder comprar um papel, uma ação, ter uma participação acionária, ser sócio de uma grande empresa, de uma das maiores empresas do Brasil, né? Ou de qualquer mercado internacional? Isso seria inimaginável, né? Num sistema comum onde você não tem bolsa, até a pessoa ir lá conversar com os sócios para que eles permitam com que ela entrasse lá, virasse sócio, isso daí ia ser, se com uma pessoa ia ser difícil, imagina com uma porção, com milhares de pessoas, como acontece, como hoje é a Bolsa. Então, esse sistema padronizado e público, ele democratiza e dá segurança também para os investidores de poderem participar, né, de forma a conseguir usufruir, né, dos lucros, do retorno daquela economia e de todas aquelas empresas que lá existem, tá? O interessante é que você tem também um acompanhamento em tempo real, porque a partir do momento que as ações elas estão lá sendo transacionadas no mercado, é ditado um preço para elas, né, da última transação que ocorreu. Então, uma grande empresa ela tem transações que ocorrem a cada minuto, a cada segundo, então você sempre consegue saber qual que é o preço que está sendo transacionado, e aí, através disso, você consegue saber quanto vale aquela empresa. É só você multiplicar a quantidade de ações que aquela empresa tem pelo valor do papel que está sendo transacionado naquele mesmo momento, e você consegue dar um preço. A Petrobras está valendo 200 e tantos bilhões de reais hoje, no fechamento de hoje. Agora, se você tem um outro tipo de negócio que não está sendo transacionado em bolsa, muito provavelmente você vai ter que chamar a algum especialista para fazer um valuation daquilo, que vai dar um preço que muitas vezes pode não ser o mesmo preço do mercado, né? O preço do mercado é exatamente aquilo que estão pagando naquele exato momento. Então, isso é muito interessante, né? E o fato de oferecer a pequenos investidores, né, de adquirirem pedaços de grandes negócios. Então, de novo, poxa, aqui com R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, você consegue comprar participação de um grande negócio, né? De uma Petrobras, de uma Ambev, de uma Vale, algum grande banco, um Itaú, um Santander. Então, isso proporciona, né, democratiza os investimentos para boa parcela da sociedade, e esse tipo de estrutura é o que possibilitou também um grande desenvolvimento que a gente viu, né, nos últimos anos, nos últimos séculos, pelo menos, né? O sistema de uma bolsa proporciona com que os poupadores, as pessoas, as sociedades, as pessoas da sociedade apostem, né, invistam naquelas empresas, né, que estão ali abrindo seu capital, e aí de modo elas captam recurso e aquilo se retroalimenta, então possibilita um crescimento, né, do PIB potencial, um crescimento da economia, né? Então isso dinamiza muito mais a economia daqueles mercados que têm uma bolsa eficiente e principalmente mais democrática, e quanto mais empresas estiverem lá expostas, né, em proporção com o que existe de fato naquela economia, melhor, tá bom?